Aleluia. Aleluia. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Você enviou até nós, Senhor. Te agradecemos pelo ministério do Espírito Santo, que ele possa nos ensinar e nos instruir em toda a verdade nessa manhã, Senhor, para que nós possamos sermos edificados e crescermos no pleno conhecimento da tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Muito obrigado também, grupo de louvor. Obrigado. Que a paz esteja convosco, irmãos. Bom dia nessa manhã de domingo. Manhã friinha, né? Eu sou meio ruim para frio. Gosto mais de calor. Não sei você aí. O frio me deixa com raiva. O frio, Aleluia. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 5. Vamos continuar da onde paramos no domingo passado, né? Então, no domingo passado a gente viu, fizemos a leitura do capítulo 9 da Epístola de Paulo aos Coríntios, segunda Epístola de Paulo, e vimos também alguns princípios importantes no que diz respeito à generosidade e à prosperidade. Amém? Vimos em Provérbios que a alma generosa prospera. Amém? E lemos lá a carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Fizemos a leitura toda do capítulo. Então, hoje, a gente vai ler aqui 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários. E aí eu não sei como é que está a tua tradução. Eu estou lendo aqui na Revista e Atualizada. Tem tradução que traduz como dupla honra. Amém? Tem alguém com essa tradução aí? Deve ser a Revista e Corrigida. Duplicada honra. Amém. Essa palavra honorários aqui realmente é time, né? Que é a palavra que a gente traduz também como honra. E ele diz aqui, dobrados honorários. Honorário é um pagamento que se faz a um serviço prestado. Amém? Geralmente se utiliza essa linguagem honorário quando se faz pagamento a um advogado. Né? O advogado diz, meu honorário é 30% da causa aí que tu vai receber. Amém? E aqui Paulo está dizendo que devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros. Amém? Mas não qualquer presbítero. Ele diz aqui, os presbíteros que presidem bem. E a palavra presbítero, que é traduzida como presbítero, na verdade é traduzido na maioria das passagens dos evangelhos como anciões. Amém? Hoje em dia a gente entende que o ministério do presbítero, a gente chama de ministério pastoral. A gente vai ver aqui, a Bíblia também fala de guias. Amém? A gente vai ler lá em Hebreus capítulo 13, quando Paulo usa o autor aos Hebreus. Eu não sei se foi Paulo. E também, sinceramente, não faz diferença para mim. Se foi Paulo ou se não foi Paulo. Foi Deus que inspirou. Amém? Então a gente vai ver que o autor lá fala de guias. E a palavra também fala de bispos. Mas aqui ele foi traduzido como presbíteros, os anciões que presidem bem. E presidir realmente não é apenas o ato de ficar em pé, como no pé da letra. A palavra significa ficar em pé e conduzir um trabalho. Não é apenas isso, mas presidir a igreja do Senhor é realmente liderar a igreja do Senhor. Amém?
Então não é só estar aqui ou como o dirigente do culto que hoje foi André, chegar aqui, ficar em pé e em voz alta, dirigir um culto. Não é isso, irmão. Existe algo para além disso. Não é apenas algo natural que se faz. Algum orador pode presidir uma sessão na Câmara Legislativa. Mas aqui, na Igreja de Deus, não se preside apenas formalmente. Amém? E ele diz que devem ser considerados de dobrados honorários esses presbíteros que presidem bem. Com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Amém, irmãos? Especialmente aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Existem ministros que vivem exclusivamente do ministério. Amém? Glória a Deus por isso. Existem ministros que estão no ministério, mas também desenvolvem um trabalho secular. Amém? Não é verdade? Irmãos, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino, nós devemos considerar em termos em dupla honra. É o que a palavra diz. Dupla honra, a gente não honra a alguém apenas com palavras. E, na verdade, Jesus já alertou que tem gente que dá boas palavras, honra com as palavras, mas de coração está distante. Não é verdade? E nisso, como a gente estava falando na semana passada e essa semana também, hoje nós estamos falando de finanças, estamos falando de algo natural, algo material mesmo, estou falando disso hoje. Não é apenas, irmãos, eu ter ou eu deixar de ter algo que eu posso, que me habilita ou me desabilita honrar ou deixar de honrar a alguém, quer seja quem for. Amém? A gente vai ver aqui, hoje de manhã, a gente vai dar um foco realmente na questão da liderança. Amém? Mas, irmãos, a gente tem que entender que o mesmo critério que a Bíblia usa para a liderança, a gente deve usar para todo mundo. Porque quando Paulo diz que o presbítero tem que ser assim, 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 ele não está, de maneira nenhuma, dizendo que quem não é presbítero não deva ser daquela forma. Se o presbítero deve ser marido de uma só mulher, ele não está dizendo que aquele que não é presbítero não deve ser marido de uma só mulher. Você está entendendo? Então, é uma questão, irmãos, da gente entender que da mesma forma que eu devo honrar o meu pastor, a minha liderança, eu devo honrar qualquer outra pessoa da igreja. Amém? E principalmente se essa outra pessoa compartilha coisas espirituais comigo. Aos romanos, Paulo dizia que queria ir até a igreja de Roma para compartilhar dons espirituais. E nós, quando estamos vindo para a igreja, nós devemos ter esse mesmo pensamento. A gente não vem para cá porque temos que vir, porque o nome está na escala, ou porque se eu não for, aquilo vai ficar faltoso. Eu tenho que vir para a igreja, primeiramente, para honrar o Senhor, prestar o meu culto ao Senhor e compartilhar daquilo que Deus colocou na minha vida com os outros. Se eu não venho para a igreja para dar e receber, e se Deus quiser a gente vai ler também Filipenses capítulo 4, se eu não venho para a igreja para dar e receber, eu estou perdendo uma parte importante do congregar. Amém? Congregar não é apenas estar aqui reunidos uns com os outros, chegar e sair sem falar com ninguém. Às vezes a gente está meio chateado mesmo, assim, querendo ficar mais na da gente, mas isso deve ser às vezes, não deve ser sempre. E quando a gente estiver assim, muitas vezes a gente vai querer se isolar e ficar em casa. Mas não justifica, como diria uma pessoa que eu conheço. Não justifica, isso não é justificativa. Venha para a igreja, venha se reunir, porque a unção despedaça o jugo.
Amém? E vamos continuar aqui. Aí ele diz, lemos o versículo 17, e agora vamos ler o versículo 18, que diz assim: pois a Escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. E quando ele fala do boi, que não deve ser amordaçado, ele está citando uma passagem de Deuteronômio, mas o Senhor Jesus também citou essa mesma passagem. Amém? E, irmãos, a gente tem que entender que quando a nossa liderança, eu vou usar sempre o termo pastor, mas se estende a qualquer líder, amém? Quando o pastor, irmãos, ele se dedica ao evangelho, se dedica ao ministério, se dedica, irmãos, pela minha causa, amém? Se dedica pela sua causa, muitas vezes, dentro do ofício pastoral, o pastor deixa de desfrutar de um momento de descanso, desfrutar de um momento de comunhão familiar, para estar servindo a alguém. E poucas pessoas teriam essa disponibilidade em fazer. E a gente pode entender, irmãos, que você é humano, tanto quanto eu e tanto quanto qualquer pastor. Não é verdade? E logo quando eu entrei na faculdade, eu me lembro que um dos textos que a gente trabalhou, isso lá no ano de 2009, alguma coisa assim, e a gente viu uma pesquisa que media o nível de solidão nos trabalhadores americanos. E aí o top 2 era vigilante noturno, guarda noturno, e o segundo lugar, pastor evangélico. No nível de solidão medido entre os trabalhadores norte-americanos. E no tempo eu já era cristão e eu ficava pensando, poxa, mas o pastor se sente sozinho. Qualquer pessoa pode se sentir sozinho. Mas, irmãos, quantas e quantas vezes o pastor está pronto para ouvir, mas não tem ninguém para ouvi-lo? E a gente tem que ter cuidado com uma cultura que muitas vezes, irmãos, se constrói ao nosso redor e se impõe a gente, e a gente não faz nada para resistir a essa cultura. Sabe, pastor não é imune de receber palavra de ninguém. Pastor não deve tampar os ouvidos para a palavra de ninguém. A gente pode chegar para o pastor e dar uma palavra para o pastor, dar um abraço no pastor, perguntar como é que tá as coisas. E aí, pastor, como é que tá as coisas? E muitas vezes a gente pergunta no automático, porque é de praxe, como é que tá? Tudo bom? Tudo bom. Mas às vezes não está tudo bem. Seja guiado, irmão. Seja guiado, seja sensível ao Espírito. Talvez Deus queira usar a tua vida para abençoar a vida do teu pastor. Amém? E novamente, eu faço essa ressalva. Não estou falando exclusivamente do pastor, mas estou tomando o pastor e se veja no pastor quando eu estou falando essas coisas. Amém? Estou falando dele, estou falando do nosso pastor. Mas estou falando também de qualquer pastor. E estou falando também de você. Homem ou mulher. Seja guiado para estar presente e disponível para qualquer pessoa. Amém? Inclusive para honrar a pessoa. Com seus bens materiais. Amém? Por quê? Porque o povo de Deus é um povo que flui em generosidade e não em avareza. Glória a Deus. Deus é bom, não é verdade? Vamos lá em Gálatas capítulo 6. Aleluia. 6:6. Não, a gente vai ler do versículo 1. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais,
corrige-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Vê que palavra inspirada. Que bênção. Isso aqui, a gente, fala por mim, deveria meditar todo dia nisso daqui. Se alguém for surpreendido em alguma falta, corrige-o com espírito de brandura, mas guarda-te para que também não sejas tentado. Versículo 2 diz: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Um dos outros não é, de maneira nenhuma, levar a carga apenas do pastor. Você está entendendo? É levar um dos outros. Mas se eu estou levando a tua carga, quem vai estar levando a minha? Já que é um dos outros. Você entende que tem um cooperativismo santo nisso daí? Levar as cargas uns dos outros. Então, todo mundo leva uma parte da carga e todo mundo é aliviado também. Ninguém fica de fora nisso daí, meu amado. E ele diz que assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. E da mesma forma que o pastor pode pensar, mas rapaz, se eu disser para alguém que eu estou tendo alguma falta, que eu estou passando uma dificuldade, e o que é que vão achar de mim? Da mesma forma, qualquer outra pessoa pode achar a mesma coisa. E aquele que acha que é alguma coisa não sendo, se engana a si mesmo. E às vezes a gente acha que está tudo bem. E eu já vi pessoas se desviarem do caminho do Senhor, porque quando alguém com um coração sincero se aproximava para perguntar como é que tu estás, ele pensava, eu tenho que declarar que eu estou bem. E dizia, está tudo bem, mas na verdade estava tudo mal e ele precisava de ajuda. E como não se abria, não se dava abertura para uma pessoa que estava com sinceridade, se aproximando e perguntando, na moral mesmo, como é que tu está? E a pessoa força um sorriso e diz, está tudo bem. Quando na verdade não está tudo bem. E eu vi pessoas se desviarem do Senhor por conta disso. Irmãos, nós somos da fé. Mas nós não somos burros. E fazer isso é tolice. Amém? Se alguém estiver sentindo uma dor no peito muito grande, alguém perguntar, rapaz, como é que tu está? Esse não é o momento de você declarar que está tudo bem. Olha, eu estou sentindo uma dor no peito. Me socorre e o Senhor vai me sustentar pela mão, irmão. Não precisa você ser descrente, não. Amém? Mas é preciso, sim, uma certa dose de coragem e ousadia para se expor. E para dizer que muitas vezes não está tudo bem. E, sinceramente, tudo bem não está tudo bem. Sinceramente. Tudo bem não está tudo bem. Porque se tem uma tempestade hoje, irmãos, a gente tem promessa de que amanhã o sol virá. Se a gente está no vale da sombra da morte, a gente tem promessa de que a gente está de passagem. Se a gente está no deserto, irmãos, a gente tem promessa que lá não é lugar de habitação. Tudo bem, é bíblico a gente passar por certos tipos de acocho mesmo. Não é verdade? Ou não? Amém, irmãos. Amém. E eu tenho, ultimamente, eu tenho me incomodado muito com alguns tipos de coisa que eu tenho visto, tenho ouvido, tenho presenciado, irmãos. E muitas vezes uma falta de aplicação daquilo que a gente sabe, que a gente conhece da palavra, mas como aplicar aquilo no dia a dia. Parece que as coisas ficam muito distantes, sabe?
daquilo que a gente está lendo e aprendendo, estudando na palavra de Deus, com algo que é prático, que é no dia a dia, que a gente vive a palavra de Deus. Fica muito no campo das ideias, assim, não, irmãos. A palavra do Senhor deve ser praticada. Existe uma prática da palavra do Senhor. Amém? E aí ele diz que, primeiro, quem julga ser alguma coisa, o versículo 3, não sendo nada, a si mesmo se engana. Aí o 4 diz, mas prove cada um o seu labor, o seu trabalho, o seu esforço. E então terá motivos de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas se eu estou levando o fardo uns dos outros, as cargas uns dos outros no versículo 2, no 5, como é que eu estou levando o meu próprio fardo? Porque, irmãos, nós vamos responder por nós mesmos. No final, irmãos, se não apareceu ninguém para te ajudar quando você estava passando na prova, quando Deus te exaltar, você não vai estar num palco e o irmão na plateia desejando ter lhe ajudado. E você dizendo, que sabor doce. Porque, irmãos, no final, por tuas obras, por tuas palavras, você vai ser justificado ou não. Inclusive pela obra de ser socorro a alguém, de ser usado por Deus para ser suporte de alguém. Ou Deus nos livre de ser pedra de tropeço para alguém, porque ai daquele que for pedra de tropeço para qualquer um desses pequeninos. Amém? E aí a gente entra no versículo 6 que diz, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Aleluia. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, quando tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Irmãos, se a gente for versículo por versículo, tem muito o que ser dito nessa passagem aqui, do 6 ao 10. E eu vou destacar o versículo 9 e fazer um link com o que o irmão André falou aqui no momento de dízimos e ofertas. Diz assim, que se não cansarmos de fazer o bem, diz para não nos cansarmos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E, meu amado, como a gente viu na semana passada, e o irmão André leu hoje, 2 Coríntios, capítulo 9, ele fala daquele que semeia pouco. E nessa passagem ele também utiliza, no versículo 8, a mesma expressão, aquele que semeia para a carne, ou aquele que semeia no Espírito. Irmãos, naturalmente falando, alguém que semeia uma semente, um agricultor, ou uma pessoa que não é agricultor, um engenheiro, ou um jogador de futebol que semeia alguma coisa, e se esquece da semente, aquela semente não vai produzir aquilo que ela tem potência para produzir. Nenhum agricultor, irmão, planta, vai embora e deixa a Deus dará aquilo que ele plantou.
Um agricultor que se preze e quer extrair toda a potência daquela semente, ele planta, mas ele rega e ele aduba e ele cuida daquilo que ele plantou. E muitas vezes nós desfalecemos e nós negligenciamos aquilo que nós plantamos. Irmãos, lá no texto que André citou hoje, diz de semear com alegria ou com tristeza. E no mesmo contexto fala de, um pouco antes, no final do capítulo 8, diz expressão de avareza ou de generosidade. É no capítulo 9 mesmo. No mesmo capítulo. Versículo 5, se eu não estiver enganado. Que a oferta pode expressar generosidade ou expressar avareza. E, irmãos, da mesma forma que a gente tem que plantar, semear com generosidade e alegria, pode ser que a gente faça por avareza e tristeza. E, naturalmente, a gente tem que regar e adubar a nossa semente para que ela cresça e dê fruto até a 100 por 1. Amém? E se a gente regar a nossa semente com tristeza, a gente mata a nossa semente. Nós temos que adubar a nossa semente com alegria e com generosidade. Na verdade, a semente é uma expressão da generosidade. Mas se eu me alegro apenas no momento em que eu dou, mas depois eu fico me lamentando porque eu dei, irmãos, eu posso transformar aquela minha alegria em pranto, em tristeza, e eu maculo a minha semente. E aqui em Gálatas ele diz que se nós não desfalecermos, então tem um tempo, irmão, porque ele diz, a seu tempo nós ceifaremos. No seu tempo nós ceifaremos. Irmão, eu vou te contar uma coisa, tem semente que ela nasce ligeiro, mas tem semente que ela demora um pouco mais. E tem determinada árvore que ela dá fruto de tempos em tempos, de ano em ano. E tem coisa, irmão, que só dá um frutinho só. Eu lembro quando eu era criança, minha mãe criava uma orquídea. Era uma orquídea lilás, assim, era um negócio bonito. Mas uma das coisas de eu achar bonito é porque ela só dava 2 flores uma vez por ano. E ela passava o ano todinha feiosa e seca lá, era um monte de coisa enranhada assim, em cima de uma outra planta. Mas uma vez por ano, ela dava 2 rosas bonitas. E passava uma semana ela lá bonitona, daqui a pouco ela já estava 5 estrelas, já estava um negócio meio murcho, meio feioso. E era raro assim, porque a gente ficava, eita, a orquídea está botando a rosinha dela. Mas, irmãos, se você comprou uma orquídea e passou 6 meses e tu não viu a rosa ainda, não desfalece não. Se você achar que ela está feiosa, está morta, mas não desfalece não, porque ela é daquele jeito mesmo. Se você não desfalecer, você vai ver que ela vai dar uma rosa muito bonita, inclusive. Não é cheirosa, mas bonita ela é. Amém? E aí ele diz aqui, né? Se nós não desfalecermos, no tempo certo, nós ceifaremos. Aleluia. E agora a gente vai para 1 Coríntios capítulo 9. Vamos ler aqui Paulo falando do ministério dele. Amém? Paulo era um líder. Você concorda comigo? Apóstolo, né? Um ministério apostólico era que estava sobre a vida de Paulo. E ele era um líder. E aqui ele faz algumas deliberações
a respeito do ministério dele e dos direitos dele. Amém? A gente vai ler a partir do versículo 3. Ele diz assim: a minha defesa perante os que me interpelam é essa: não temos nós o direito de comer e beber, e também o de fazer-nos acompanhar uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor, e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Olha aqui, interessante. Então, Paulo, muitas vezes, no ministério, foi suprido financeiramente. Amém? A gente vai ler também, temos 19 minutos, vai dar tempo. A gente vai ler lá em Filipenses, que a igreja de Filipenses se associou a Paulo no dar e receber. Amém? Mas aqui ele diz assim, olha, somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar, ou de, por exemplo, fazer-nos acompanhar uma mulher, irmã, porque Paulo não casou. Amém? Mas Cefas era casado, inclusive o Senhor curou a sogra de Cefas, de Pedro, e os irmãos do Senhor também. Amém? Os outros apóstolos eram casados e não trabalhavam, pelo que dá a entender aqui, apenas Barnabé e Paulo continuavam a trabalhar. E aí ele diz assim, no versículo 7, quem jamais vai à guerra por sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. A mesma citação que nós lemos lá em Timóteo. E aqui, obviamente, Jesus também explicou que não é sobre bois que o Senhor se importa. Porque o trabalhador é digno do seu salário, como nós lemos lá. E que trabalhador é em questão aqui? É um trabalhador que trabalha no ministério, trabalha na causa de Deus, que vai à guerra, ele usa essa comparação, mas não é uma guerra sua causa, de sua causa, a gente toma como nossa. Mas, irmãos, ele está dedicado às coisas do Senhor. E não se deve atar a boca do boi enquanto ele pisa o trigo, porque ele está trabalhando, naturalmente falando, um boi realmente faz mão e tudo mais. Está trabalhando e não se deve deixar o bichinho trabalhar com fome. Mas, irmãos, valemos muito mais do que bois e animais, e pássaros dos céus e lírios do campo. Muito mais vale nós. E o nosso guia, o nosso pastor, o presbítero, aquele que se afadiga na palavra e no ensino, irmãos, ele está desempenhando um labor mesmo. E ele não deve ser atado à boca, para que ele não faça isso gemendo, sofrendo, padecendo. Você está aqui? Então, irmãos, é algo que o pastor cuida das ovelhas, mas as ovelhas dão leite para o pastor se alimentar. Amém? E volto quantas vezes for necessário para frisar. Não estou falando exclusivamente do pastor. Serve, irmão, para qualquer um aqui. Às vezes a pessoa está limpando o banheiro.
e está passando por necessidade. E se nós chegarmos assim e dizer, olha, tu é abençoado ao entrar ou sair, mas não fazer nada para ajudar e suprir, irmãos, primeiro, se eu sei o que eu devo fazer, o bem, e eu não faço, eu estou pecando. E a gente leu lá em Gálatas como é que a gente deve se portar uns com os outros. Você está entendendo? Que não é algo exclusivo ao pastor, mas não se exclui o pastor. Não é um cargo, irmão. Não é um título, não. É sermos de uma família só, de um corpo só. Isso é o que importa de verdade. Amém? A gente leu até qual? O 9, né? Mas vamos terminar o 9 aqui. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito. Pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, façam na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Se os outros participam desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida? E aí Paulo vai falar aí da situação específica dele junto com aquela igreja. Amém, irmãos? E aqui é importante esse versículo 11, ele diz assim, se nós vos semearmos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? E é um paralelo interessante. Porque, meu amado, como é, veja, faça uma análise. O que é que a palavra diz? Depois, as pessoas mais criteriosas leiam todo o contexto. É muito bom ler a Bíblia. Vá ler mesmo. Vá procurar se está certinho. Mas faça um paralelo ao que a Bíblia diz e o que o mundo diz. O que é que o mundo diz? Ah, eu não vou dar porque pastor é ladrão. Pastor vai ser sustentado com o meu dinheiro, eu vou dar dinheiro para os outros, né? Não é assim que o mundo diz? Ou só eu que escutei isso? E o que se diz e se repete isso, e para muita gente vira até realmente uma verdade absoluta, porque se ouve tanto dizer isso, que não é para se estar sustentando o pastor, que pastor rouba o dinheiro, não é verdade? Graças a Deus, caso você não conheça como é que funciona a administração do Ministério Verbo da Vida, na igreja a gente tem uma diretoria, amém? E o salário que o pastor recebe é definido pela diretoria, amém? E irmãos, para ser sincero mesmo, de coração para coração, muitas vezes a gente quer aumentar a prebenda do pastor, mas primeiro, muitas vezes a gente não tem caixa suficiente para isso. E muitas vezes o pastor é o primeiro a dizer que não aumente. E quer receber por último. E não, aqui nessa igreja em Vitória já passou. Pastor Cláudio é o quarto pastor aqui da igreja, correto? Contei certinho? Né? O quarto pastor. E com todos eles foram assim. Todos eles foi assim. Eu posso dizer pela minha experiência com os pastores que me pastorearam, que eu não vi torre da ganância na vida de nenhum dos 4 que me pastorearam. Cada um tem os seus pontos em que deveriam ser corrigidos, deveriam ser desenvolvidos, mas esse ponto específico eu posso falar pela minha experiência que eu não vi.
Quantas e quantas vezes eu vi um pastor específico aqui da nossa igreja ficar sem receber a prebenda dele? Que a igreja só tinha pirraia na igreja e o pastor não tinha como tirar a prebenda dele. E ficava mesmo sem receber. Que não era nem prebenda, era ajuda de custo. Então, existem casos e casos. Eu sei que existem excessos. Eu sei que existem excessos. Não estou aqui passando pano para isso, não. E todo excesso deve ser tratado à luz da palavra de Deus. Amém? Porque Paulo, nessa mesma passagem, ele diz que ele abria mão desse direito dele, era um direito dele, mas ele abria mão, para que não desse motivo para os outros falar. Amém? Mas é um direito do trabalhador receber. E aquele que compartilha coisas espirituais, abre lá em Romanos, capítulo 15, versículo 27. Aqui em Coríntios 9, 11 diz: se nós vos semearmos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Aí que Romanos diz assim: isso lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. E aqui é um contexto um pouco diferente, mas ele está falando aqui da relação entre os judeus, que são alvo das promessas de Deus e a quem as bênçãos espirituais estavam sendo direcionadas, mas que os gentios que se tornaram coparticipantes têm essa correlação de bens espirituais serem compartilhados e receber bens materiais. Amém? Então fica aqui para você concluir aí essa leitura do capítulo 9 de 1 Coríntios com mais tempo em casa. A gente vai agora para Filipenses capítulo 4. E vamos concluir com essa leitura. Amém? A partir do versículo 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E é importante, eu achei conveniente iniciar essa leitura por esse versículo, porque ele reforça o que a gente leu em 2 Coríntios capítulo 9, quando diz que deve se ofertar com alegria. E aqui ele começa a falar, Paulo começa a dizer, alegrai-vos sempre. Então, a alegria está envolvida nisso daqui, que nós vamos ler mais para frente. Aí ele continua: seja a vossa moderação conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. Então, nós devemos ser mesmo moderados. Amém? Posso ouvir um amém? Seja moderado, irmão. Não pense de si além do que convém. Amém? Porque eu também escuto muito dizer, é melhor ser aloprado. Não, eu não acho que é melhor ser aloprado. É melhor ser moderado. Não porque aquele que é muito aloprado é melhor do que o que é quieto demais. Não, a gente tem que ser equilibrado, moderado. Se a gente pode ser um extremo ou outro, é melhor ser equilibrado. Não faz muito sentido. Não, bom, entre ser frio demais ou na extravagância fazer alguma coisa de errado, é melhor fazer alguma coisa de errado na extravagância, porque eu faço coisas boas também. Não justifica. Não façamos o mal para que a graça superabunde. Não pecamos para que a graça superabunde. Vamos fazer a coisa certa, rapaz. Não tem porquê. Não é verdade?
Amém. Então vamos continuar aqui com moderação. O versículo 6 diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então ele começa a dizer, olha, faça as coisas tudo com alegria, seja moderado, mas não ande ansioso de coisa alguma. Peça a Deus, fale com Deus, coloque a sua causa diante de Deus, em oração. E aí ele diz no versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e viste em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o vosso zelo, a vossa honra. Amém, irmãos? A qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Lembra que a gente leu? Quando houver oportunidade, faça. E muitas vezes, irmãos, a tua moderação vai saber que aquela não é a oportunidade para você semear. A gente fala muito, e eu também falo, eu falo mais ou menos assim, ó, não precisa tu ouvir uma voz, dê isso a fulana, para você ir lá e dar não. Ou seja, pratique a generosidade, não espera um arrepio na espinha. Mas, irmão, seja inteligente. Analise, julgue se aquele é o melhor momento de você fazer aquilo. Porque, às vezes, você quer dar, mas você não está no momento de dar. Você tem que ser guiado. Nem sempre a gente vai fazer esse esforço guiado pelo Espírito Santo. E entenda bem o que eu estou falando, porque às vezes Deus vai impelir, você não tem nada, e Deus vai impelir você dar o pouquinho que você tem, porque Deus vai te suprir naquele momento. E a gente escuta testemunho, e isso alegra o nosso coração, e a gente faz, e eu vou fazer a mesma coisa, vou fazer também. Faz e se frustra, porque não fez debaixo da direção do Espírito Santo. E aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, irmão. Eu não estou querendo, muito pelo contrário. A minha vontade é te estimular a ser generoso e superabundar em toda boa obra. Mas eu quero te dizer, faz isso de forma inteligente. Faz isso julgando o modo e o tempo. Porque tem modo e tempo de se fazer todas as coisas, inclusive de dar uma oferta. E aí Paulo diz, ó, vocês queriam renovar o seu zelo, o seu cuidado comigo, mas faltava oportunidade. O 11 diz, digo isto não por causa da pobreza. E lembra lá quando Paulo falou da oferta dos coríntios lá para o povo da Macedônia, que não deveria fluir aquilo como expressão de avareza, mas de generosidade. Aqui Paulo diz, não por causa da pobreza, porque ele está falando da pobreza de quem? Dele mesmo. Porque ele diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. E tudo, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de escassez. Paulo era um homem experimentado. Paulo tinha sido aprovado na falta.
mas Paulo também tinha sido aprovado na fartura. Isso, irmãos, isso é tão importante isso. A gente entender que, olha, as coisas vão estar boas, mas às vezes nem tão boas, e às vezes vai estar ruim mesmo. Mas a gente tem que se manter firme na nossa rocha, com os olhos fitos no nosso Redentor, porque aquilo vai passar. Tanto o momento de fartura passa, quanto o momento de escassez passa também. E Paulo tinha experiência de que as coisas eram assim. A gente declara, olha, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas sabe o que é que torna o dia perfeito? É você ter essa experiência aqui, de ser aprovado em todas as circunstâncias. Isso torna o varão experimentado. Isso torna a pessoa, essa experiência é que torna a pessoa desenvolvida nas faculdades mentais. É nisso daqui, irmãos. Às vezes você vai se sentir fraco. Eu vou me sentir fraco. Mas não é porque eu estou me sentindo fraco que de veras eu sou fraco. Porque maior é o que habita em mim. E tudo isso a gente não sabe. A questão é, como eu vou praticar isso? Porque se eu acho que na minha vida só vai dar bom, só vai dar joia, eu me frustro quando as coisas não saem do jeito que eu imaginei que sairia. Quando alguém me bloqueia no Zap, meu mundo acabou. Não é assim, irmãos. Amém? Alegrai-vos sempre, mesmo que você seja bloqueado, cancelado, alegrai-vos no Senhor. Quando estiver faltando, alegre-se no Senhor. Quando estiver sobrando, alegre-se no Senhor, faça participante. Chegou a oportunidade de você compartilhar. Mas quando está faltando, irmão, seja guiado. Se você vai fazer ou se você não vai fazer. Se aquilo é semente ou se aquilo é pão para alimento. Amém? Vocês estão entendendo? Amém. Eu parei em que versículo? No 12 foi? Foi no 12? Foi? Vou para o 13, né? Ixi, logo para o 13, ó. Mas vamos para o 13. O 13 é bênção. Amém? Esse 13 aqui é bom. Diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. É bom a gente ver esse contexto. A gente usa esse versículo fora de contexto. Ele diz que tudo posso naquele que me fortalece, num contexto em que ele sabe viver humilhado e exaltado, na fartura e na pobreza. Mas ele não diz isso por causa da pobreza, como a gente leu. Amém? Aí no 14 ele diz, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti para onde? Para onde? Para Macedônia, aonde Paulo estava, quando escreveu para os coríntios de que ia enviar alguém na frente, para quando ele fosse, e se ele levasse alguns dos macedônios com ele, não ficasse envergonhado. Quando Paulo partiu para Macedônia, nenhuma igreja se associou com ele no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. E eu acho uma bênção a gente prestar atenção em algumas palavras. E aqui, quando ele diz, se associou comigo, é uma expressão, irmãos, que adjetiva um tipo de relacionamento diferente. Existe uma palavra que a gente diz assim, fulano é meu amigo, mas eu também posso dizer, fulano é meu colega.
Qual é o vínculo maior? Aquele que é amigo ou aquele que é colega? A gente diz, fulano é colega de classe. Às vezes nem falar com uma pessoa a gente fala, mas diz, fulano, é colega de classe, porque de fato estuda na mesma classe. Mas quando a gente diz, fulano é meu amigo, a associação que existe aí é muito grande. E existem formas e formas de se associar a alguém. Formas boas e formas não tão boas. Formas ruins mesmo de se associar. Aquele ditado popular que diz assim, diga-me com quem tu andas, que eu direis com quem tu és, às vezes é bem empregado. Amém? Às vezes não. Jesus andava com pecadores, mas Jesus não era pecador. Não havia associação nenhuma. Quando o Deus do século estava chegando, Jesus disse, olha, vem aí, mas não tenho nada dele em mim. Não ficou nada dele em mim. Quando Paulo diz, olha, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Quando Jesus ora por nós, ele diz, rogo por ele, mas não que tireis ele do mundo, mas que guardai-vos. Guardai do mal, de todo o mal. Então, irmãos, existem formas e formas de se associar. Mas uma coisa é certa, quando há associação, há uma vinculação nisso daí. E Paulo diz, olha, vocês fizeram bem em se associar comigo na minha tribulação. Vocês fizeram bem. E Paulo, volta a dizer, era liderança. Era uma liderança para aquele povo. E Paulo, que era líder para aquele povo, passou por necessidade. E o que foi que o povo fez de bem? Se associou e renovou o cuidado com Paulo. Versículo 10, né? Que ele fala, vocês renovaram a meu favor o vosso cuidado. Tem honra envolvida aqui. Amém? Então veja esse contexto. É importante, irmãos, a gente fazer o bem a todos, mas primeiramente os da família da fé. É bíblico isso. Está escrito. Glória a Deus. E vamos continuar aqui. Porque, versículo 16, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, e realmente, Paulo não procurava isso, né? Quando você lê lá 1 Coríntios capítulo 9, você vai ver que Paulo não procurava o donativo. Aí ele continua aqui, versículo 17, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Aleluia! O fruto que aumente o vosso crédito quando há associação de dar e receber. Compartilhar bens espirituais, mas receber bens materiais. Aí ele diz no 18, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave e sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E aí a gente vai ler agora um outro versículo que às vezes também é lido fora de contexto. Diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E se eu ler esse versículo isoladamente, sem ver o contexto, eu vou achar que isso acontece aleatoriamente. Mas o contexto é um contexto de associação no dar e no receber, e de uma oferta que veio com aroma suave, aceitável e aprazível a Deus. Se foi aceitável e aprazível a Deus, irmãos, não foi com tristeza, porque Deus ama quem dá
com alegria. Amém? Então, irmãos, a gente vai concluir por hoje. Amém? Mas vamos meditar nessas coisas. Não nos cansemos de fazer o bem. Não canse não, irmão. Canse do pecado. Não seja praticante do pecado. Não ande na prática do pecado. Porque a ira de Deus se levanta contra toda injustiça e impiedade que é praticada. Mas não nos cansemos de fazer o bem. Porque se permanecermos firmes no tempo certo, nós colheremos. E Deus pode nos fazer superabundar em toda boa obra, para que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundemos em toda boa obra, a qual faz que Deus seja glorificado por nosso intermédio. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Gostaria de agradecer a sua atenção e dar graças a Deus pela sua reverência. Pai, quero te agradecer, Senhor, por essa manhã, mais uma manhã, Senhor, que você nos permite estarmos reunidos aqui, Senhor, compartilhando da tua palavra, Senhor, e crescendo no pleno conhecimento da tua palavra, da verdade, Senhor. Que meus irmãos e minhas irmãs possam ser fortalecidos em tudo, Senhor, e em todo tempo, Pai. Sejam ousados, não sejam medrosos, Senhor, mas que a moderação deles seja conhecida por todos os homens, Senhor. Porque nós sabemos que se nós praticarmos a tua palavra, nós colheremos o fruto da obediência, Senhor. E as bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão, Senhor. Porque a tua bondade vai à nossa frente, Senhor. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, porque tu és bom em todo o tempo. E nós temos sido acrescidos pelo ministério do teu Espírito em nós, Senhor, e sabemos que podemos avançar muito e muito mais, Senhor. Cada um possa voltar para a sua casa em paz, Senhor. Em paz, sem condenação, mas estimulados, Senhor, com algo queimando dentro deles, Pai. E que nessa noite em que vamos celebrar a tua Santa Ceia, fazer em memória de ti, Senhor Jesus, nossos irmãos e irmãs possam estar alegres e queimando pelo momento do culto, Senhor, logo mais às 18 horas, Senhor. E que nada se levante, que possa parar aquele que deseja vir congregar nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, nos despede em paz, debaixo da tua bondade e da tua graça. Amém.